descrição. E alguma coisa aí, algum desenho, né? Hipercolesterolemia familiar, conhecida como FH, é uma mutação gênica. Lembra? Gênico. Uma alteração no DNA. Ok? Um defeito genético que foi descoberto aí, que causa altos níveis de colesterol no sangue. Né? Altos níveis de colesterol. Isso devido à mutação de um gene que comanda a fabricação da proteína responsável aqui, ó, pela fabricação dessa membrana, que é responsável por capturar, absorver gordura e colesterol que está passando aqui pelo sangue. Então essa mutação faz com que essa membrana absorva muito mais colesterol do que deveria. Existem pelo menos aí 350 mutações diferentes que podem acontecer nessa membrana. Nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é benéfica. Na verdade, isso pode produzir níveis de colesterol até 5 vezes maior no nosso organismo. Ok? Levando a outras doenças aí causadas devido a esse alto nível de colesterol. Uma mutação em um gene. Existem mais de 350 variações possíveis, hoje verificadas já, e que o benefício que ela traz é esse, é aumentar o nível de colesterol no nosso organismo. Outro tipo de mutação gênica, fibrose cística, já ouviram falar sobre isso? Já. Essa doença ela atua principalmente nos pulmões, também nos órgãos digestivos. Tá? Há uma possibilidade, já foram verificadas mais de 200 variações nessas mudanças. Algumas produzem esses efeitos da doença, né, um pouco mais graves, outros mais a menos, mais severos, mas pode produzir inclusive a morte. Né, fica muito suscetível a infecções pulmonares. É um exemplo de mutação genética também. Câncer. Vários tipos hoje de câncer já foram diagnosticados como responsável disso, mutações, variações genéticas também. É possível descobrir hoje para alguns, como por exemplo câncer de retina, de mama, de cólon, entre outros, ligados a, já se identificou o gene mutante específico, já se sabe exatamente, né, identificar a causa do câncer surgir. Tem uma variação lá num gene específico, uma mutação. Alguns exemplos de mutações cromossômicas. Agora, problema no cromossomo, são as chamadas síndromes. Mutações cromossômicas também são chamadas de síndromes. Síndrome de Edwards ou trissomia do cromossomo 18. Então, é um problema lá nesse cromossomo. Parece uma perna a mais no cromossomo. Então, principais características dessa mutação: atraso mental, atraso no crescimento, muitas vezes malformação grave do próprio coração, entre outros problemas que essa mutação pode trazer. Síndrome de Werner, ou mutação do cromossomo 8, já foi identificado envelhecimento prematuro. Doentes com essa síndrome de Werner têm uma esperança de vida muito curta. Por quê? Porque ele fica suscetível às doenças normais do envelhecimento mesmo. Idoso. Isso, exatamente. Né? Dario, lá na Índia especificamente, nós vemos coisas ali terríveis. Pessoas com, falam que é homem-árvore, né? Escamas. Parece que na Índia tem umas coisas malucas, de outro mundo. Eu já vi alguns documentários mostrando isso, né? Não sei te dizer a razão, o que é exatamente aquilo, qual é que tipo de problema, se é uma mutação genética ou cromossômica, não sei te dizer, mas já viu coisas terríveis. Verdade. Olha, muitos outros exemplos poderiam ser trazidos aqui, mostrados, né? Mas o que nós queremos frisar
é que se nenhuma mutação que traz resultados bons, benéficos, pode ser apresentada, nós temos uma série de mutações que tem como consequências terríveis, terríveis mesmo. Dario, uma bem conhecida da gente, que a gente vê com muita frequência, é a síndrome de Down. De Down. Que é a trissomia 21. Isso, é um problema do cromossomo 21. Microcefalia também? Microcefalia, não sei te dizer. Não sei. O que é exatamente, qual é a causa disso? Tá? Agora, em todas as mutações, o indivíduo ele não muda de espécie, né? Pois é. Então isso é uma questão importante de se frisar. Ok? Na verdade, o próximo tópico fala sobre isso. Ok? É isso mesmo. Mas já aproveitar, exatamente. Eu não sei isso aí. Não, é isso mesmo. Veja bem, as mutações que nós vimos aqui, elas não geram uma espécie nova. Ok? Continua sendo aquele que sofre de síndrome de Edwards, de Werner, ou os que sofrem de mutações gênicas, ok? Quem tem câncer deixa de ser da espécie humana, né? Ou fibrose cística, percebe a questão? Nós vemos a mutação e ninguém diz que o sujeito, o indivíduo que sofreu isso, deixou de ser um ser humano. Ele continua sendo dessa mesma espécie. Mas o argumento, quando mutação foi introduzida na evolução, criando o neodarwinismo, foi justamente para explicar essa variabilidade que aconteceria em muito tempo, onde a soma dessas mudanças todas, quando isso agrupasse, faz com que surjam características agora de uma espécie diferente. Entende? Essa é a questão. Mas nós não conseguimos. Então, o que nós estamos atestando nesse momento é que, em primeiro lugar, a mutação não produz nada de bom. É sempre na contramão do que seria a evolução, do que a evolução prega. Em primeiro lugar, é isso. Agora, se mesmo assim, deixa eu voltar lá. Mesmo assim, se alguém ainda insistisse, nós não temos registro nenhum de mutações benéficas e temos muito registro de mutações maléficas que prejudicam a espécie, certo? Mas se alguém ainda insistir que em milhões de anos, será que não apareceu uma mutação boa? E aí de novo usa o argumento de muito tempo, certo? Em milhões de anos talvez. Hoje, no nosso intervalo de tempo aqui, a gente não consegue verificar isso. Mas em milhões, talvez uma boa tenha surgido. Ou duas, ou uma certa quantidade. Então aí agora a questão é a seguinte, é verificar que se nós consideramos que mutações benéficas somadas, por surgirem num intervalo de tempo muito grande, vão trazer a espécie a um novo patamar desse conjunto de novas características, o que teria feito então as mutações ruins? Que a gente sabe que acontecem numa quantidade bem maior. Então o que elas teriam feito em relação à espécie? Teriam degenerado a espécie de uma tal forma que não teria sobrado nada de ser humano. Porque hoje a gente percebe que existem muito mais mutações ruins do que boas. Então, se as boas você considera que são capazes de elevar o patamar da espécie, então as ruins, que são muito mais abundantes, já teriam terminado com a espécie humana há muito tempo. É aqui, Isso, no meu modo de ver, prova que é a consequência da natureza pecaminosa do homem. Mas sem dúvida, a origem está lá. Se o homem não tivesse caído, não haveria nada. Ao passo que na evolução uma coisa vai prosseguir da outra para cima. Isso. Aí para baixo. Você queria falar? Não? Aqui então. É uma teoria muito parecida com a doutrina espírita, né? Reencarna um monte de vezes para ser perfeito. Só que o mundo cada vez pior. Tem uma similaridade sim, o pensamento aí. Se essa teoria ela fosse verdadeira, a espécie humana estaria
analisar o impacto daquilo. A verdade é que mutações não alteram a nossa espécie. Elas acontecem desde Gênesis capítulo 3, como decorrência da entrada do pecado. Essa degeneração acontece, mas não há uma alteração na espécie, ela continua a mesma, sofrendo as consequências das variações que são para ruim. A espécie fica afetada. Pois é, isso acontece, mas ela não é alterada, não é mudada, né? Não deixamos de ser humanos para ser qualquer outra coisa, para mais ou para menos, não nisso, mas a própria espécie é prejudicada, sem dúvida alguma, certo? Bom, agora, vamos lá, o quarto argumento. Nós já tratamos de 3, hein, em relação a essa questão de mutações. O quarto argumento. Segundo princípio é a lei da termodinâmica. Nós vamos por cima, para a gente ter uma ideia só do que se trata, ok? Mas vamos lá, ó. No final desse slide aí, eu quero que vocês me digam o porquê daquela foto, certo? Vamos ver se alguém me responde isso. Então, vamos entender. Todos os ramos da ciência, com uma única exceção, nós sabemos qual é, certo? Reconhecem e aceitam a segunda lei da termodinâmica, é a lei que fala sobre entropia. O que é entropia? Entropia, a grosso modo, é uma medida da desordem de um sistema. Grosso modo, é isso. Basta para a gente essa questão. Medida da desordem de um sistema, seja ele qual for. Qual for. Por exemplo, existe, podemos pensar lá em casa, né? O quarto do filho, quando você entra, a entropia daquele lugar é extremamente elevada. Por quê? E principalmente se for, bom, o quarto da minha filha é assim, né? Tudo bagunçado, tudo mede a desordem, ok? Daquele sistema. É um sistema fechado ainda, ok? No mundo real, todo sistema tende por si só, se você deixar o sistema sozinho, ao acaso, ele tende a se tornar sempre mais desorganizado. Então nós dizemos, a entropia, ela varia no tempo sempre para um valor maior, porque a desordem tende sempre a aumentar. Qualquer situação do nosso dia a dia nós percebemos isso. Nada se organiza por si mesmo. Nada. A entropia de um sistema nunca diminui. Vou dizer para vocês uma coisa. É isso que faz a geladeira funcionar, é isso que faz o carro andar, é isso que faz os sistemas todos que nós temos aqui ao nosso redor funcionando a contento. Porque eles respeitam isso e quando os equipamentos foram fabricados, levaram isso em consideração. Agora, a evolução exige exatamente o contrário, que a entropia de um sistema durante o tempo diminua. Por quê? Porque ela diz que sistemas mais simples vão se transformar, sem ninguém atuar, em sistemas mais complexos, menos organizados em sistemas mais organizados, e isso naturalmente. Qualquer outra área da ciência respeita essa lei, menos a evolução, menos ela. Isso está lá na ideia da biogênese, e isso continua através do processo evolucionário normal, de seres mais simples, dando origem a seres mais complexos. Isso aqui é o símbolo de variação da entropia no tempo, é sempre maior que zero, tá? Não sei se está dando para ver. Essa é a forma matemática de escrever. A variação da entropia durante um certo período vai ser sempre maior do que zero. Okay? Mostrando que a desorganização vai aumentar. Um estatístico, eu esqueci o nome dele agora, ele falando sobre o assunto,
Ele colocou da seguinte forma: quando nós aceitamos a evolução e tudo que ela traz consigo, os princípios que ela exige que nós englobamos, né? É algo parecido como você imaginar um ferro velho, um monte de peça de tudo quanto é tipo lá, e de repente passa um furacão por ali, e depois do furacão passar, você olha para onde tinha um monte de peça, e tem um Boeing 787 montado, aleatoriamente, pela passagem do furacão. Passou e tinha um monte de peça, e uma foi batendo na outra, e se montou, e surgiu o avião. Aí nós diríamos, que loucura, né? Uma coisa dessa. Mas admitimos no sentido de, né, dos evolucionistas, de que é possível, depois de muito tempo, que a vida surja, que é uma coisa muito mais complexa do que um avião. Muito mais complexo. Que a vida surja dos gases lá e de tudo mais, como nós já vimos conforme a biogênese. Matematicamente, a probabilidade disso é calculada. Sabe qual é o valor? Absurdo. É zero. É zero. Mas permanece de pé. Muito bem. E para nós completarmos aqui, eu achei um artigo, isso foi em 2015 esse artigo, também publicado aí pela Science, uma pesquisa lá da Universidade de Utah, foi publicada aqui, ó, 2/1/2015. Mostra que quando acontece uma falha, isso é fantástico, quando acontece, e se acontecer uma falha, no processo de construção de uma proteína, devido a uma certa mutação, o nosso organismo, ele tem uma outra proteína chamada RQC2, é o nome que eles deram por enquanto aí. Sabe o que ela faz? Ela é responsável por fazer um controle de qualidade. E ela vai lá e percebe se aconteceu de uma proteína fora do padrão ser produzida, ela pega ela, deixa ela num certo depósito para ser descartada depois. E sair da linha normal de fabricação das proteínas. Uma coisa maravilhosa. Agora, mesmo assim, nós vemos que de vez em quando isso ainda falha. Mas eu quero mostrar que nós temos um sistema dado pelo nosso Criador para minimizar ao máximo esse tipo de coisa acontecer. Um controle de qualidade em relação a proteínas mal fabricadas. Isso está dentro de nós. E ainda bem que isso permanece, eu tenho certeza que isso tem evitado problemas ainda muito mais sérios para a nossa espécie. E é o momento de agradecermos ao Senhor por isso também, porque Ele ainda preservou isso em nós. Apesar de ter dito lá que o pecado traria consequências, mas Ele ainda nos salvaguarda de coisas muito piores que poderiam estar acontecendo. Todas as coisas foram feitas, eu tomei a liberdade, porque realmente o fazer de Deus é um fazer muito bom. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É o que diz no capítulo 1, versículo 3, e tudo foi muito bem feito. Não tem necessidade nenhuma de mudança, de mutação, para melhorar. Guardem isso. Irmãos, mutações existem? Existem. E o resultado disso? Só problemas. Só problemas é que elas trazem. Elas não trazem nada, não acrescentam nada à nossa espécie de bom. Resultado do pecado. Vamos seguir. Nós temos agora, vamos falar um pouco sobre um outro pilar da evolução. Queremos falar sobre os registros fósseis. E isso é um argumento usado constantemente para justificar, né, a evolução como ela é apresentada. O que é um fóssil? O que são os fósseis? Restos
preservados de alguma forma, né, seres vivos, principalmente, é dito de fósseis vegetais, fósseis animais, ok? Ou então fósseis de evidências das atividades do homem, né? E aí, talheres, pratos, pode estar ainda aí preservado de uma maneira especial. Quer dizer, um fóssil significa que aquele material ele foi sedimentado com o tempo, né? E em certas condições de pressão, condições específicas, aquilo se transforma numa rocha e o que estava dentro fica lá preservado e mostra características muito claras do que era aquilo quando, por exemplo, com vida. Os exemplos mais citados pela paleontologia, que é o ramo da ciência que estuda os fósseis, né, são os ossos fossilizados, caules, né, árvores, por exemplo, conchas, ou pegadas fossilizadas. Isso também existem muito aí, é um objeto de estudo interessante dos paleontólogos. Ok? O que a Bíblia tem a dizer sobre os fósseis? Interessante pensarmos nisso. Em primeiro lugar, Tem que ser humano também, né? oi? Ser humano também. Também. Sim. Em primeiro lugar, a Bíblia não nos revela a idade do universo, nem mesmo do planeta Terra. Já discutimos isso aqui individualmente com alguns. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, o universo, e não temos data nenhuma ali para fazermos uma busca por criação da terra. O que isso tem a ver? Porque uma das utilidades dos fósseis é inclusive determinar a idade da terra. Nós temos que ter isso em mente. Biblicamente falando, não temos afirmação nenhuma sobre a data de fabricação da terra, certo? Mas, em segundo lugar, os registros que nós temos genealógicos nos permitem calcular a idade do homem na terra, mais ou menos isso aqui. Alguns dizem um pouco mais, de acordo com listas de genealogias, onde é possível que estejam faltando alguns nomes por alguma razão, mas de uma forma geral, entre 6.000 e 10.000 anos no máximo, não mais do que isso. Particularmente eu acredito nesse número, okay? Em torno de 6.000 anos. Nós pegarmos genealogias que nós temos aí e formos atrás das idades indicadas ali e somarmos tudo, é possível chegarmos nesse valor próximo disso. Não. Mas isso aí, se alguns falam milhões de anos, Pois eles é. estão querendo mentir, mas engrandecendo o nosso Deus, que esse tempão todo está sustentando esse mundo. Na verdade, eles não estão engrandecendo, não, irmão. Eles estão dizendo que não precisamos de Deus para chegar onde nós estamos, nesse né? sentido né? Com os milhões de anos aí. Nesse sentido é verdade. Né? Então, mas é verdade. Evolução fala de milhões de anos. E a Bíblia fala de alguns milhares de anos. E como é que nós fazemos para desmentir os milhões de anos? Muito bem. O que a teoria da evolução espera dos fósseis? Que eles confirmem esse intervalo todo. Não é? É isso que se espera. De poder encontrar um fóssil que tem uma idade de milhões de anos. Opa, tá vendo? Se a sua Bíblia fala aí de alguns milhares de anos, esse fóssil ele tem comprovadamente alguns milhões de anos. A Bíblia está furada. Não adianta ficar, porque eu comprovo a idade disso muito superior ao que você limita pela Bíblia, pela palavra. Obrigado. Então, a teoria da evolução preconiza, quer dizer, ela precisa disso, ok? De centenas, milhões de anos para o processo evolutivo acontecer, para dar tempo daquelas mutações boas acontecerem. Precisa disso. Na verdade, é para jogar toda a incerteza e a fragilidade dessa teoria lá para trás. No tempo, né? É. Não é para justificar, é só para... Não tem como comprovar. Não tem como comprovar. Então, De acordo com a evolução, o chamado homem moderno, Homo sapiens, homem moderno. Segundo a teoria da evolução,
ele data aí de 200 mil anos, surgindo lá na África. Essa espécie Homo sapiens, que é a conhecida hoje, atualmente. Veja bem, a evolução diz que o Homo sapiens está aí há 200 mil anos. A Bíblia nos fala de 6 mil anos, Adão, certo? Tem uma discrepância grande, muito grande. Obviamente que o registro fóssil precisaria corresponder a esse período de tempo. Eu preciso justificar, então, as centenas de milhões de anos, certo? Então, por exemplo, a existência de fósseis de animais com milhões de anos e de humanos, sapiens, com pelo menos 200 mil anos aí. Eu tenho que ter fóssil disso. Se eu tiver, e se eu encontrar, eu garanto a comprovação, então, da teoria da evolução. Professor de Geografia. Camadas de rocha sedimentar em que os fósseis estão, elas precisariam, nesse contexto da evolução, ter se formado de uma maneira muito lenta. Porque se as camadas, e isso nós podemos verificar, existem substratos, né, as camadas diferentes, formadas por deposição de sedimentos. Se isso se formou muito rápido, isso quer dizer que não houve tempo da evolução, das mutações acontecerem e causar variação, se essa camada foi muito rápida. Então eu não vou encontrar lá diversidade nesse sentido, em cada camada. Ok? Agora, vejam bem, eu quero mostrar aqui algumas coisas, na maneira como isso é apresentado em relação aos fósseis, e como realmente é, e muitos casos já descobertos de fraudes em relação a fósseis propostos por chamados cientistas evolucionistas, e de cientistas não são nada, né? Na verdade, o objeto de desejo dos evolucionistas sempre foi encontrar os chamados elos perdidos. O que é um elo perdido? É um fóssil de um animal, por exemplo, que tem características de uma espécie anterior e de uma espécie para frente. Ele mostra exatamente essa transição de uma espécie para outra. Por exemplo, um animal que tenha características de um peixe e de um animal terrestre. Ele tem essas duas características mostrando, ó, tá vendo? Primeiro eles estavam na água e depois eles passaram progressivamente para um habitat seco, mas houve um período de transição. Isso mostra a evolução da espécie. São chamados elos perdidos. Tá? Esse é o objeto de desejo dos evolucionistas. Muitos exemplos têm sido apresentados como elos perdidos, fósseis de elos perdidos, tá? Dessas espécies ou desses animais de transição. Okay? Você abrir lá o livro, uma apostila de biologia, você vai ver muitas figuras sobre isso. Em relação ao homem, várias afirmações também têm sido feitas. Agora, irmãos, por incrível que pareça, dois recursos que têm sido muito utilizados pelos evolucionistas e que parece brincadeira. Primeiro, datação radiométrica. Esse é um método, vamos dizer assim, científico. Mas um outro recurso que tem sido usado e que parece coisa de criança é ilustrações. Porque com base em alguma coisa que eu acho que é assim, cria-se uma imagem, e vocês vão ver, eu vou mostrar aqui, de como seria aquele elo perdido lá há milhões de anos atrás. Simplesmente isso. Vejam bem o que vai acontecer aqui que eu vou mostrar. Primeiro exemplo. Um peixe chamado selecanto. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Selecanto? Ele é considerado elo perdido entre os peixes e os tetrápodes, são os animais que se apoiam em 4 patas.
ele tem umas barbatanas esquisitas que parecem pata, então considera-se isso um meio termo entre barbatana e a pata realmente. Então a estimativa é que esse bicho tinha vivido entre 400, o que é isso aqui? Milhões até 65 milhões de anos atrás. 65 milhões de anos ele deixou de existir, porque aí veio a geração, a espécie realmente tetrápode. Está nos livros de biologia, até algum tempo atrás. Sabe por quê? Porque em 1938 encontraram um monte desses peixes nadando lá no litoral da África do Sul. Existe. Ele não está extinto. Quer dizer, está quase extinto. Eles são os atrasados, eles não evoluíram ainda. Diga. Qual é o método para eles chegarem a essa conclusão de data? Tem aquele tal do carro. Vamos falar datação, é o último estudo, vamos falar dos métodos radiométricos de datação. Ok? Mas era isso. Era um elo perdido, considerado um elo perdido. Na verdade é uma outra espécie qualquer, e provavelmente em extinção, que tem aquelas características e pronto, não tem nada de transacional. E existe até hoje em algumas regiões aí do planeta. Aí tiraram isso do livro de biologia atual. Não é elo perdido coisa nenhuma, ele ainda existe. Tá? Esse bicho aqui, ó, olha o fóssil. Isso aqui existe. Okay? Ele é chamado de Archaeopteryx. E aí os cientistas evolucionistas consideram ele como tendo características tanto dos dinossauros como de aves. E realmente é um bicho meio estranho, né? Aí disseram, ó, isso aqui viveu de 150 milhões a 148 milhões de vida curta, né? Só 2 milhões de anos. Ele é um elo perdido entre os dinossauros e as aves. Aí disso, criou-se isso. Certo? Bom, aí Dr. Alan Feduccia, do Departamento de Biologia da Universidade de Carolina do Norte. Ele tem um livro falando a origem e evolução das aves. Ele não é criacionista, não. Ele é um estudioso do assunto, ele é um cientista naquela área. Conclusão dele, que a respeito daquela ave, os trabalhos recentes têm demonstrado, ao se estudarem várias características anatômicas do Archaeopteryx, essa criatura seria muito mais semelhante a um pássaro do que antes se imaginava. É um pássaro, características próprias. Okay? Tira isso dos livros de novo, não tem nada de elo perdido. Uma ave extinta, simplesmente. Mas agora a questão fica séria. Séria demais, porque agora é sobre o homem. Eu queria que vocês dessem uma olhada. O homem de Neandertal, como ele é chamado, né? Neander. Estimativa é que ele tenha vivido de 350 mil a 29 mil anos atrás. Certo? No século XIX, com base num crânio encontrado e que se disse, esse é o homem de Neandertal, foi feita uma reconstrução do que seria o rosto dele. Olha lá, tem umas características, parece que assim, você percebe meio de macaco, aproximando para isso. Hoje, com o mesmo crânio, foi feita uma reconstrução do que provavelmente foi o rosto dele. Então, hoje, com os métodos que se tem, com base no crânio e tal, né, tentar imaginar, supor o que seria a face dele, essa seria a reconstrução da face dele. Agora, vocês diriam que isso é um meio termo entre homem e macaco, ou ele tem características bem humanas? Né? Então eu falei a respeito de ilustrações, parece uma brincadeira, parece uma coisa tão boba, mas é o mesmo usado para fazer a reconstrução. E aí? E por que essa conclusão e agora essa? Agora, essas foram as aparências que o Neandertal já teve nas últimas décadas. Já se disse que ele era assim, ou assim, aqui, ó.
E aí, qual é o certo? As suposições que estão sendo feitas para dizer que a aparência era essa ou aquela. Hã? Agora, quando nós falamos de fósseis, o mais impressiona são os chamados cemitérios de fósseis, e isso tem uma ligação muito grande e muito forte com o dilúvio, conforme o relato bíblico. Não vamos ter muito tempo aqui para tratar, eu sugiro que vocês façam isso, porque o assunto é extenso em relação ao dilúvio. Entrem mais a fundo depois sobre isso. Eu vou passar alguma coisa aqui em relação a isso. Existe na China um sítio arqueológico que tem pelo menos 185 espécies diferentes fossilizadas ali. Isso para os evolucionistas é um absurdo. 185 espécies diferentes no mesmo lugar. Não deu tempo da evolução avançar tanto assim. E isso tudo está no mesmo lugar. Espécies distintas. Em termos de teoria da evolução, isso é impossível de acontecer. Okay? É como se a gente tivesse várias seções de um grande zoológico congeladas ali, fossilizadas ao mesmo tempo. Agora, a questão é que o índice de fossilização, a rapidez com que isso aconteceu foi tão grande, que a gente tem lá até as partes mais moles, macias do corpo daqueles animais preservados. Isso indica que o processo de fossilização foi extremamente rápido e não lento e gradativo, como a evolução diz que acontece, com deposição de sedimentos pouco a pouco, tá? Em milhões ou milhares de anos, a chance de manter partes macias do corpo sem apodrecer são praticamente nulas. Isso não vai acontecer, vai deteriorar. Esse fenômeno, esse aqui é o sítio arqueológico lá nesse lugar, lá na China. Isso, a conclusão é que só pode ter sido resultado de um evento muito rápido, curto e altamente catastrófico, que pegou toda aquela massa de espécies e soterrou isso tudo de uma vez. Isso é uma alusão muito clara ao dilúvio. Esse tipo de sítio é um verdadeiro cemitério arqueológico. Né? Interessante que lá eles encontraram fósseis desse que é um ícone para a evolução, chamada trilobita. É aquilo que é considerado como os seres mais simples que existiram, na era cambriana, que é onde, segundo a evolução, explodiu a ocorrência de vida. E isso tinha lá, mas tinha outros fósseis também, muito mais complexos, de seres muito mais complexos, tudo junto. E esses fósseis, eles estão separados, segundo o período evolutivo, por milhões de anos, segundo a teoria da evolução. Como é que podia estar junto lá? Não é só na China, tem vários outros sítios arqueológicos como esse pelo mundo. Vale a pena pesquisar. Isso aqui é uma fonte de informação contra a evolução fantástico, fantástico. Agora, eu queria que vocês olhassem que todo o registro fóssil, na verdade, ele aponta para essa catástrofe a nível mundial, que produziu uma quantidade de material muito rápido, comprovando que a Bíblia fala sobre o dilúvio. Sabe o que é isso aqui? Ó? Não sei se está dando para enxergar bem. Essa é uma foto de uma árvore fossilizada de cabeça para baixo. Aqui toda a copa dela, o caule, mostrando que essa árvore ela foi arrancada, ela teve uma movimentação toda e ela foi soterrada ao contrário. Faz a gente pensar em uma movimentação de águas muito forte, capaz de arrancar a árvore, e do jeito como ela parou, né? Toda uma quantidade de sedimentos de uma vez e deixou ela daquele jeito. Mas tem mais. Essa é uma árvore que ela passa, essa aqui. Ela passa por várias camadas diferentes de rocha. Agora, imagina isso.
Eu tenho o caule de uma árvore. Se a evolução aconteceu em milhões de anos passam, então aconteceu deposição de sedimentos, fossilizou uma parte. E depois, outros sedimentos vieram, diferentes, mais milhões de anos, e fossilizou a parte de cima. Ou seja, nós temos uma camada e outra camada diferente. Agora, como é que o caule dessa árvore que ficou para cima suportaria, sem estar fossilizado, milhões de anos? É claro que ele ia apodrecer. Esses são os chamados fósseis poliestratos. Eles estão numa certa posição e eles atravessam várias camadas sedimentares que depois se solidificaram, transformaram-se em rocha. Fósseis poliestratos também é outro argumento que mostra que essa evolução não pode ter sido tão lenta. Isso tem que acontecer mais rápido. Não dá para esperar milhões de anos passar, senão não teria fossilizado aquilo tudo. Será que é verdade que a visão, não sei, sai do subconsciente, isso é verdade? Que daí surgiu o petróleo dos fósseis? Não, lógico. É isso mesmo. O pessoal acha que não, é isso mesmo. Isso aqui é a imagem de um fóssil. Você percebe essa figura? É um peixe, ele está comendo outro peixe. E ele foi fossilizado exatamente nesse momento. Dá para esperar muito tempo passar para fossilizar os dois naquela posição? Olha, é claro que não. Só se ele não tivesse muita fome. Muita fome. Isso foi instantâneo. Isso aconteceu muito rápido. Agora isso aqui é fantástico. São fotos de material genético que está sendo extraído, DNA, de alguns fósseis. Mas ser cientista não é fácil não, né? Não. Porque no Egito é isso. Lá tem que rouba, né? Não é brincadeira, nas pirâmides, nas caras é fácil. Olha só. DNA retirado de um fóssil. Cientificamente falando, a degradação do DNA ela é muito rápida. Isso é comprovado. Por exemplo, 500 anos se passam. Você tem um fóssil de 500 anos, a chance de você conseguir retirar material genético daquele fóssil cai absurdamente. Mais 500 anos se passam, é praticamente nula. O DNA ele se deteriora, ele não é preservado. Agora, o que tem acontecido é que em fósseis que se diziam ter uma idade de milhões de anos, se consegue hoje tirar o material genético. Sabe o que isso significa? Que não tinha milhões de anos coisa nenhuma. A idade daquele fóssil é muito menor, porque o DNA ainda está lá e é possível tirar. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo. Então cai por terra de novo. Quanto tempo tinha isso aqui? 50 milhões de anos. Alguns milhares, talvez. É a nova conclusão. Outra coisa que tem acontecido em relação a isso. Fósseis de animais atuais. Isso aqui é o fóssil de um leão. Isso aqui é o fóssil de uma baleia. Porque aparentemente os fósseis só aparecem do que? De animais, aqueles animais, né, vamos pensar lá, os pré-históricos. Né? Fósseis atuais. Então isso mostra que é possível a fossilização num período de tempo bem menor. São espécies que são tratadas como atuais. Temos aí, agora, ao nosso lado. Bom, vou passar rapidamente pelas fraudes criadas durante todos esses anos de evolucionismo em relação ao ser humano. Agora, pasmem, irmãos, o que vocês vão ver. Já ouviram falar do homem de Java? Já. O homem de Java. O que foi isso? Um paleontologista holandês descobriu resíduos fossilizados de um fragmento de crânio, um fêmur e alguns dentes lá em Java, esse lugar. Por isso é chamado o homem de Java. Esses restos foram encontrados lá. 1891, isso aconteceu. E ele
criou um alarde todo dizendo, olha, encontrei um elo perdido aqui, ó. Ele chama um hominídeo primitivo. Eu não vou falar esse nome, não. Ok? Bom, isso aí passou a fazer parte dos livros de ciência desde então. Durante 30 anos, esse paleontologista não informou o público, no mesmo lugar que ele também tinha encontrado aqueles esqueletos, perto lá do lugar tinha 2 esqueletos humanos. Né? Então, veja bem, ele encontrou um material que não parecia ser exatamente do homem moderno. Então ele mostrou isso e falou, ó, tá vendo? Isso aqui é de um ancestral do homem moderno. Bem próximo do lugar onde ele fez aquele achado, existiam restos de 2 chamados Homo sapiens, homens modernos, muito próximos. Né? Agora, qualquer interpretação mais realista dos dados levaria o quê? A conclusão de que aquele fêmur, né, era de um macaco não do homem de Java. e o quê? O fragmento do crânio era de um macaco e o fêmur de um homem. Então, na verdade, o homem de Java ele foi construído com base nisso aqui, ó. Ó, essa foi a visão, não só do paleontologista lá, mas de outros da época, pelo o crânio, e veja bem que é uma parte do crânio. Okay? Então já se imaginou isso aqui. Antepassado aí na escala evolutiva do Homo sapiens. Hoje já não faz mais parte o homem de Java dos livros. Né? Isso já saiu hoje. Agora, o homem de Piltdown, agora de novo, 1912, foram encontrados alguns resíduos fossilizados de uma caveira e de uma mandíbula, numa escavação aqui, ó, no sul da Inglaterra. Criou-se de novo um alvoroço. Né? Descoberta de uma evidência, de novo, de um ancestral do Homo sapiens, do homem moderno. Está aqui, ó, o fóssil, o elo perdido, de novo. Ok? Em 1953, o fóssil, ó, 1912 até lá, isso foi sustentado. 1953, o fóssil foi exposto como uma invenção. Combinava a caveira de um homem moderno com a mandíbula de um orangotango. Foi montado isso. Ok? Os dentes foram limados, descoloridos, uma fraude. A mandíbula não fazia parte desse crânio. Trabalhado tudo isso. E com base nisso, na época, ó, o elo perdido, o homem de Piltdown. Hoje também já não faz parte dos livros de biologia, o homem de Piltdown. Tem outros, o homem de Nebraska, esse é pior. Sabe o que foi encontrado aqui? Um dente. Um dente. 1922. Andy Osborne declarou que um dente de fóssil encontrado 5 anos antes, lá em Nebraska, era a prova conclusiva de espécies até então desconhecidas de hominídeos. Depois se descobriu que aquele dente, na verdade, era de um porco. Esse era o dente, e isso é o que se imaginou com base no dente. Imaginação fértil. O homem de Nebraska também já caiu fora dos livros. Vocês estão percebendo como é que é o processo todo de busca por um elo perdido? O pessoal viaja muito. Não, a gente acaba dando risada. Você tem imaginação, hein? São criativos. Tem muito mais por aí. A questão é só qual vai ser o próximo elo perdido proposto. Qual é o próximo? Né? Por quê? Porque na verdade tudo isso vem daquele que é o pai da mentira. E quando ele, o diabo, fala mentira, através de um dente, de um pedaço de crânio, seja lá do que for, ele fala daquilo que é próprio dele. E é na verdade isso que a evolução representa. Mentiras sobre mentiras, propostas pelo pai da mentira. Dario, você já teve a oportunidade de ouvir
sei se a oportunidade, desse prazer de ouvir algum defensor dessa ciência falar sobre esses homens de Já. Não, isso tudo não é considerado mais nem é comentado, porque isso é vergonha para a evolução, porque são fraudes. Não se fala, muito pelo contrário, se foge realmente do assunto. Procura se esconder, se possível. Pois é. Eu li e vi o Adalto Lourenço falar sobre que até a luz, que é o que é usado hoje, alguns cientistas já desconsideraram. Já estão começando a tirar isso. Ele é o modelo de hoje. Exatamente. Ele é o grande foco da evolução hoje é a luz. É aquele ancestral mais antigo de 200 mil anos lá na África. Né? Mas já está começando a falar a esse respeito. É uma questão só de tempo. É só uma questão de tempo. Não, em termos de homem, não. Outros fósseis, sim. Mas a espécie humana. Muito bem. Irmãos, então,